E hoje nós vamos ver uma peça que já caiu e tem chance de cair de novo, apesar de não ser uma aposta para o próximo exame, mas pode cair e trata-se de repetição de indébito, ação repetitória, tá? Se você quiser assistir essa aula gratuita, é só ficar conosco. E a seguir nós vamos ministrar uma aula prática no que tange a direito processual tributário de ação repetitória. Vamos lá! E aí, todos bem? Olha só, vamos tratar então rapidamente de ação de repetição de indébito fiscal, que é uma ação comum, tá? No tratar aí do direito processual tributário, porque muitas vezes o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal, nega o pedido administrativo, tá? Não é. É lógico que eu aconselho que você apresente o pedido administrativo de repetição de indébito, sempre. Por quê? Porque pode sair, você não tem nada a perder, levando em conta o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, tá? Mas, por vezes, pode sim ser deferido na esfera administrativa, o que te poupa tempo, te poupa aborrecimento, tá bom? Vamos tratar aqui, didaticamente, do pressuposto da ação de repetição de indébito. Nós estamos falando do direito comum que veda o enriquecimento ilícito e consagra o direito ao ressarcimento em casos de pagamento indevido de tributo. Tá? Diante disso, essa devolução pode ocorrer na sistemática da compensação, tá? Que também é muito comum, ok? Ou o pedido mesmo de restituição, né, pecuniária, tá? Dinheiro na conta do seu cliente, tá ok? Então, olha só, a compensação está ligada a sistemas internos dos fiscos, conforme aí o tributo. Um exemplo, o ICMS no Estado, né? Nós temos aí que o ICMS é um tributo não cumulativo e que pode surgir aí para você um pedido versando sobre o direito do contribuinte a ter o que pagou a título de tributo na operação anterior, compensado com o que ele vai pagar agora, tá? Dentro aí, por exemplo, da sistemática do ICMS e agora com a reforma tributária, a CBS e o IBS, tá? Que vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque não vai cair na segunda fase do exame 39, tá bom? Olha lá, nesse diapasão requer-se o conhecimento do artigo 165 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque ele vai ser a fundamentação da sua peça, tá? Vamos ler? Eu sou obrigado a colocar aí para vocês, para nós lermos. Olha só. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 62. E aqui, ó, são as possibilidades que podem surgir na sua situação problema, na prova, lá. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável. Erro na... Aqui está edificação, mas o legislador errou, tá, pessoal? Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativos ao pagamento. Ou, inciso 3, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, tá bom? Então, são essas três possibilidades aí que vão fundamentar. A mais comum é a do inciso 1, ou seja, o seu cliente vai ter pago, o seu cliente vai ter recolhido espontaneamente tributo indevido, ou maior que o devido, ou ter, né, dependendo da sistemática, tributo seu, um exemplo, servidores públicos têm o seu imposto de renda da pessoa física retido, e o ente pode ter retido a maior ou retido com erro, tá ok? E aí o seu cliente vai fazer jus à devolução, com fundamento no artigo 165 e incisos do CTN, tá bom? Ah lá, o rito trata-se de rito comum e a peça, pessoal, mais uma vez eu falo, porque tributário é muito tranquilo, cara, de fazer, porque, ah lá, a base é o 319 do CPC, cara, ok? E resolve, te ajuda e você... Olha só, então até agora nós teríamos que saber o artigo 165, você tem que marcar, né, botar uma etiqueta, e o 319, tá? Ah lá, a repetição não admite antecipação de efeitos de tutela em regra, e isso dado que a antecipação incorreria na quebra do sistema constitucional de pagamento de precatório, a depender do valor, claro, tá? Olha lá, o STF considerou inconstitucional o dispositivo que proíbe a concessão de liminar para a compensação de créditos tributários. Então, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, da Lei do Mandado de Segurança, foi considerado inconstitucional, tá? Cuidado, vai lá e marca isso, tá? Por quê? Porque agora, né, na data desse vídeo, ou seja, para o seu exame, exames futuros, é possível sim a concessão de medida liminar para compensar créditos tributários, tá? Devido à declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016. Se você não sabia disso, vai dar uma olhada, não é o escopo aqui da nossa aula, mas eu chamei a atenção para vocês porque isso pode ser explorado pelo examinador. E aí o examinando pode cair nessa casca de banana, tá? Ah lá, prazo prescricional para o manejo da ação de repetição de indébito. Artigo 68, 5 anos a partir do pagamento indevido. Vamos ler o artigo 68, que é pequenininho e vale a pena. Vou botar aí para vocês, olha só. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados, lá, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do 65, ou seja, nas hipóteses de pagamento indevido e erro por parte do fisco na identificação, por exemplo, do sujeito passivo, na aplicação da alíquota, 5 anos da data da extinção do crédito, ou seja, do pagamento indevido, tá? E na hipótese do inciso 3 do 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgada a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, tá bom? Então, não tem muito mistério o prazo prescricional e não se deve confundir, eu chamei a atenção aí para vocês, o prazo prescricional do 168, que versa sobre o direito do contribuinte possui de pleitear a restituição diretamente na via judicial, daquela
do 169, 2 anos, que cuida do prazo extintivo de ação anulatória na qual o contribuinte se insurge contra a decisão administrativa do fisco que negou a restituição, tá bom? Então, sabendo disso, vamos para os demais pontos, olha só. Olha lá, o momento, conforme o prazo prescricional, você tem ali 5 anos, concorda? Do pagamento indevido, a intenção é uma, ou seja, a obrigação de devolução do pagamento indevido a quem arcou com o ônus pelo sujeito ativo do tributo, né? Ou seja, quem recebeu esse tributo indevido, tá? Aí nós temos as súmulas, eu quero ressaltar com vocês algumas súmulas que pode estar lá na tese ou subtese, tá? Então, olha só, 625 do STJ, súmula, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o 168, nem o da execução do título executivo contra a Fazenda Pública, tá? O 213 a súmula 213 do STJ, o mandado de segurança constitui, sim, a ação adequada para a declaração do direito de compensação, tá? Uma coisa é declarar, né? Então, pode sim o seu cliente ajuizar a ação para que o juízo ratifique o seu direito à compensação tributária no caso concreto, tá ok? Súmula 460 do STJ, ela é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Então, olha só, para declarar o direito à compensação, beleza, pode. Agora, para convalidar a compensação já realizada por ele, né? Não pode, o mandado de segurança não pode. Por quê? Porque demandaria dilação probatória e vocês sabem que o mandado de segurança não proporciona a dilação probatória, tá bom? Súmula 461, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, um indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Olha lá, viu? Ele pode optar. Provavelmente surge isso, por quê? Porque o contribuinte não quer esperar lá, né, 5 anos para receber o precatório, a depender do doente, né? Até mais, e prefere a compensação. Deixa-me compensar, né, desse valor. E súmula 546, cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de júri, ou seja, de direito, não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo, no caso de tributos indiretos, tá? Não vou adentrar em minúcias porque não é o escopo aqui. Vamos para a estrutura da peça. Olha lá, pessoal, a nossa famosa estrutura da peça, que na prática, né, é o que te dá pontos na hora da prova, tá? Então, isso aqui tem que estar em algum resumo, em alguma ficha sua, que de tal forma que você saiba manejar essa estrutura no caso de necessidade de ação de repetição de indébito na sua prova. Lá nós temos o endereçamento 319, tá, pessoal, do CPC lá. Qualificação, autor e réu. Cabimento, artigo 165 do CTN, inciso 1, 2 ou 3, conforme o caso. Tempestividade, o artigo 168, inciso 1 ou 2, conforme o caso, tá? Breve descrição dos fatos. Fundamentação da pretensão, que é o coração da peça, que eu chamo, né? Ou seja, dali que você vai quantificar ou pontuar mais na sua prova, e os pedidos, olha só, a citação do réu ou réus para contestar, artigo 547 do CPC, você vai anotando, a procedência do pedido para condenar o réu à restituição do valor devidamente atualizado, lá, 0,4, uma quantidade considerável, é o principal pedido, né? A não realização da audiência de conciliação, é sempre bom você colocar, tá? A condenação do réu em custas e honorários, a indicação do endereço em que receberá intimações, o protesto por provar o alegado por todos os meios permitidos em direito, artigo 319, inciso 6 do CPC, o valor da causa e o fechamento, local, data, advogado, OAB. Lembrando que você não pode assinar, você não pode colocar nome, você tem que seguir o edital, tá bom? Cuidado no fechamento da prova, ok? Vamos agora para o que a banca vai ter que te dizer, quais são as dicas lá no enunciado da sua questão prático-profissional, que vai te dar dica de que trata-se de ação de repetição de indébito. Então aqui, pessoal, olha só, nessa hora que a gente diferencia os homens das crianças, né? Então, você vai ter que ter calma e, ao ler, você vai identificar o conflito que o examinador colocou na prova. E esse conflito, no nosso caso aqui agora, ele vai estar relacionado a pagamento indevido. Compensação que se faz necessária também, tá? O cerne da questão vai ser esse, né? O seu cliente pagou o tributo de forma indevida e o fisco não pode, com isso, se enriquecer ilicitamente. Bom, então, ele vai ser obrigado a te dizer o seguinte, olha só. Ele vai ser obrigado a te dizer o seguinte. Considerando o pagamento de tributo indevido. Tá? Olha a dica, ele está dizendo, ele vai dizer, considerando o pagamento de tributo indevido. Com isso, ele vai estar diminuindo o escopo e definindo o problema. Tá? Aí você, pô, pagamento de tributo indevido. Aí ele vai continuar, redija a peça processual devida. Tá? 2. Ele vai dizer o seguinte: Mérvio, fulano, ciclano, decide contratar você para propor medida judicial no intuito de reaver os valores indevidamente recolhidos. Então, lá, propor medida judicial pretendendo reaver valores recolhidos
de forma indevida, tá? Então, tá aqui duas possibilidades. Vamos para a terceira, olha só. Uma terceira possibilidade seria tendo em vista recolhimento a maior nos últimos 5 anos. Aí vem, redija a peça, tá? Proponha a ação. E aí, pessoal, fica fácil, né? E aí você não pode ter dúvida. Eu tenho certeza que se cair ação de repetição de indébito, você vai ficar feliz porque você estudou e você tem condições de trabalhar esse tema, tá? Dentro do que for solicitado pela banca examinadora, tá? Eu te desejo sorte e tenho certeza que você, cara advogado, ou cara advogado, será um ótimo tributarista, tá bom? Forte abraço, tamo junto, até a próxima.